Olá, tudo bem? A gente vai conversar um pouquinho agora sobre diferenças de rede nos planos de saúde, beleza? Assunto bem tranquilo, bem rápido e é bem importante para você entender qual que é o melhor plano para você escolher quando você estiver ou trocando de plano ou contratando um novo. São dois tipos diferentes de rede que existem hoje no mercado, certo? O primeiro é a rede aberta, que a gente chama, e o segundo é a rede fechada, direcionada, digamos assim. Cada uma com as suas peculiaridades, cada uma com seus fortes e fracos. Muito poucas pessoas entendem a diferença entre as duas e é um detalhe super importante na hora de você tomar as suas decisões. Então, é bom você ficar por dentro. Vamos começar pela rede aberta, certo? Rede aberta é super simples, é exatamente o que o termo rede credenciada te passa. A operadora de plano de saúde, ela vai até o mercado e ela credencia novos prestadores médicos para realizar os seus atendimentos e prestar os serviços para os beneficiários dela, beleza? Então, é por isso que a gente chama de rede aberta, porque nesse sistema o beneficiário tem livre escolha. Qualquer dos médicos credenciados vão estar relacionados naquela lista. Você pode tranquilamente se dirigir até o prestador médico, ligar, ir até a clínica dele, agendar sua consulta, o plano paga para o médico, ele vai ter uma tabela de remuneração negociada com aquele médico e tudo certo. Esse tipo de operadora geralmente tem hospitais, geralmente tem prestadores clínicos, auxiliares de diagnóstico, laboratórios, uma rede mais ampla, porque são todos os que já existem no mercado, ela só teve o trabalho de credenciá-los, certo? Agora, os planos de rede menor, rede fechada, direcionada, que são os que a gente chama, são diferentes. Eles, hoje em dia, digamos assim, eles cresceram muito no mercado. Eles têm muito o que oferecer no sentido de custos financeiros para o beneficiário. Eles são planos naturalmente mais baratos. Então, as pessoas têm gostado muito disso agora nos últimos anos. E esses planos têm crescido bastante. Como que eles funcionam? É a velha expressão do tirar um dinheiro de um bolso e colocar no outro, que a gente chama, sabe? Porque planos de rede direcionada geralmente são os que a gente também chama no mercado de planos de rede vertical. Plano de rede verticalizada é quando a operadora é dona do próprio serviço médico. É o caso de várias operadoras hoje, regionais, a maioria das pessoas já conhece muito bem vários casos. E quando isso acontece, você geralmente fica restrito dentro do seu plano, de alguma forma dentro dos atendimentos, dentro do serviço prestado, a rede daquela operadora. Ela direciona o atendimento para a rede vertical dela. Então, existem operadoras que têm rede vertical, mas não fazem o direcionamento. Você tem livre escolha. Você pode ir tanto no prestador daquela operadora, como você pode ir nos outros credenciados. Isso acontece. Mas aí ela se assemelharia ao estilo de operadora de rede aberta, que a gente já explicou. Então, esse está tranquilo. Mas as redes fechadas, elas têm essa característica, elas fazem esse direcionamento e geralmente ou é para um prestador que é da própria operadora ou é para um prestador que tem uma negociação muito boa com ela. É muito raro, mas acontece. Então, essas operadoras regionais, elas geralmente trabalham dessa forma. Elas podem tanto fazer com que você obrigatoriamente consulte com um clínico geral antes de te mandar para um especialista, elas podem fazer com que você se consulte no centro médico da própria operadora antes de ser internado em um hospital credenciado, algo do gênero. Ou você pode ter operadoras que têm toda a rede dela própria e você fica restrito só aos médicos da operadora, o hospital da operadora, tudo da operadora, beleza? Esse é o exemplo de rede fechada. Então, de um lado a gente tem as operadoras maiores, digamos assim, de rede aberta, com ampla rede, as operadoras nacionais, as maiores do país, todas elas são de rede credenciada, com uma ou outra exceção de operadoras que recentemente vêm crescendo no modelo de rede fechada e estão dominando o país. As operadoras de rede aberta, então, portanto, oferecem mais opções de escolha para o beneficiário. Contudo, geralmente também cobram mais caro na mensalidade por isso. Beleza?
Em contrapartida, as operadoras de rede fechada te dão menos escolhas de rede, mas conseguem uma mensalidade muito mais competitiva e geralmente dão desconto até na coparticipação. Se você tiver dúvidas sobre coparticipação ou qualquer outro tema, dá uma olhada nos outros vídeos dessa página aqui ou entre em contato com a gente. E é isso aí, eu estou às ordens para o que vocês precisarem.